Olá, tudo bem? Eu sou a professora Sônia Silva, sou professora de língua inglesa e vou ministrar na rede pedagógica o curso de inglês instrumental acadêmico. Essa é a segunda aula que eu dou para vocês e fico contente por vocês voltarem para assistir a segunda aula. Olha só, de novo, eu vou usar esse livro no curso Inglês Instrumental Acadêmico. Só uma revisão rapidinha da primeira aula. Nós falamos sobre o que é inglês instrumental, né? Eu falei para vocês que inglês instrumental é o inglês para fins específicos. Ele é um instrumento para que você aprenda outras matérias, em outras áreas de conhecimento. Você não vai estudar o inglês só pelo inglês, você vai estudar inglês para adquirir conhecimentos em outras áreas, que é o caso se você vai fazer mestrado, por exemplo, você vai ter que ler bastante, né? Então, a leitura é essencial nesse caso. E eu falei também sobre dicas de leitura, contexto geral, uso de dicionário, entender o texto sem traduzir, resumir o texto, de ser persistente e cultivar o hábito da leitura. E falei também sobre estratégias de leitura. Falei sobre 2 tipos de leitura, pre-reading, reconhecimento de informações não verbais, uso de conhecimento prévio sobre o texto, skimming, que é a leitura global, a leitura rápida que você faz para entender o contexto geral do texto. Eu falei de scanning, que é a leitura específica, é o tipo de leitura em que você vai ao texto para tirar respostas. Por exemplo, você está fazendo um teste, você tem perguntas sobre um texto. Primeiro, você aplica a estratégia skimming, você vai ler o texto todo rapidamente e depois você aplica a técnica scanning. Aí você volta ao texto, por exemplo, você tem 10 perguntas, você volta ao texto 10 vezes, mas você não vai ler o texto todo 10 vezes. Você vai passar os olhos pelo texto até você conseguir aquela resposta que você procura, tá? Então, skimming é a leitura global, scanning é a leitura seletiva. E eu falei também de inferência, que é quando você não conhece o vocabulário, mas você vai inferir, você vai deduzir o vocabulário de acordo com o contexto. Gente, essa estratégia, ela é muito importante. Mesmo que você possa usar dicionário, às vezes tem um vocabulário, um termo que você não conhece, aí você olha no dicionário. E tem várias traduções ali daquela palavra, mas nenhuma está no contexto. Isso acontece com muita frequência, principalmente quando se trata de terminologia. Então, você olha em um dicionário, olha em outro e você não consegue entender o significado da palavra. Então, o que você tem que fazer? Mesmo com o dicionário não ajudou, você tem que usar de inferência para entender aquele termo no contexto. E durante o curso a gente vai fazer esse treinamento, ok? Não é uma coisa difícil, é questão de prática. Vocês vão ver que é muito fácil. Bom, agora eu vou falar para vocês sobre identificação de cognatos e falsos cognatos. Cognatos ou palavras cognatas são palavras que são muito semelhantes ou iguais em 2 idiomas e possuem o mesmo significado. Por exemplo, a palavra agenda é agenda, é a mesma palavra, né?
A palavra solar em português é solar. A mesma palavra com o mesmo significado, tanto no inglês como no português. E há palavras que são semelhantes e têm o mesmo significado. Por exemplo, excellent em inglês e excelente em português. Significa a mesma coisa, excelente. Então, essas palavras são chamadas de cognatos ou palavras cognatas. Às vezes, alunos falam assim para mim, Sônia, eu não sei nada de inglês. Gente, hoje em dia, todo mundo sabe alguma coisa de inglês. Uma dica muito importante para vocês. Quando vocês lerem um texto, em vez de prestar atenção nas palavras que vocês não conhecem, vocês têm que prestar atenção nos cognatos, que são as palavras iguais ou muito semelhantes. Na maioria das vezes, essas palavras, elas vão ter o mesmo significado. A boa notícia para vocês é que em um texto, um texto de língua inglesa, você vai encontrar de 30 a 40% de cognatos, ou seja, não preste atenção naquilo que você não sabe, preste atenção naquilo que você sabe. Se você sabe no mínimo 30% do texto, você já vai entender o texto. Pelo menos um pouco você vai conseguir entender, ok? Então, o uso de reconhecimento de cognatos ajuda em muito a compreensão de um texto. Há alunos que pegam a caneta e vai circulando as palavras desconhecidas. Não, você tem que fazer o contrário, circule as palavras conhecidas. Se no mínimo as palavras conhecidas são 30%, então é muito fácil a começar a entender um texto, mesmo que seu nível seja básico. Agora, vamos falar de falsos cognatos. Falsos cognatos ou falsos amigos são palavras que são iguais na grafia ou então semelhantes, muito semelhantes, mas possuem significados diferentes. Bom, você pode ficar contente porque existe mais cognatos do que falsos cognatos. Então, o que você tem que fazer? Você tem que estudar e decorar os falsos cognatos. Aí você fica numa zona segura. E olha só, gente, falsos cognatos é um tema muito explorado em concurso e também em provas de seleção de mestrado e doutorado. Então, vale a pena estudar, vale a pena. Por exemplo, se eu falo assim uma frase para vocês, uma frase que eu já ouvi muito. I pretend to take a master degree course. Eu já ouvi isso muito de alunos. A pessoa pensa que está dizendo, eu pretendo fazer mestrado, mas o que ela está dizendo, eu faço de conta que faço mestrado, eu finjo que faço mestrado. É um erro muito grave, não é, gente? O verbo pretend em inglês parece com pretender em português, mas não significa a mesma coisa. Pretend é fazer de conta, é fingir. O verbo pretender é o verbo intend. Então, a frase correta seria I intend to take a master degree course. E intend, alguém pode pensar que é entender, que é parecido. Não, entender é understand, ok? Vou dar um outro exemplo. Por exemplo, a palavra push, você vê na porta escrito push. Parece com puxar, não é? Se você puxar, a porta não vai abrir nunca. Porque push não é puxar, push é
empurrar, tá? Puxar é pull. Então, gente, é muito divertido estudar falsos cognatos e muito, muito útil. Mais exemplos. A palavra exquisite. A professora Solange, eu me lembro na aula dela, ela falou de esquisito, né? Não sei pronunciar bem em espanhol. Em inglês é exquisite. E se escreve assim, exquisite. Fica bem parecido com esquisito em português. Exquisite. Se alguém fala assim para você, you are exquisite, você tem que ficar contente e dizer thank you, obrigado, porque a pessoa está te elogiando. A pessoa está dizendo que você é uma pessoa requintada, uma pessoa refinada. Outro exemplo, college. College parece com colégio. E colégio é uma palavra que vocês já devem conhecer, que é school, colégio, escola. College é faculdade, ok? Faculdade. Actual parece com atual, mas não é atual. Actual quer dizer real. No curso, quando os alunos veem essa lista de falsos cognatos, aí eles sempre me fazem uma pergunta. Por exemplo, actual é real, não é atual. Aí eles perguntam, Sônia, se actual não é atual, como se fala atual em inglês? Atual em inglês é current. Por exemplo, current issues são assuntos atuais. Então, você no curso vai ter uma listinha de falsos cognatos e uma outra lista, português e inglês, para saber como fala aquela palavra em inglês, tá? Por exemplo, actual é real e atual é current. Actually quer dizer realmente e atualmente quer dizer nowadays, ok? Uma outra palavra, comprehensive. Comprehensive parece com compreensivo, não é mesmo? Mas não é compreensivo. Compreensivo é a palavra understanding. A palavra comprehensive quer dizer abrangente. Por exemplo, a comprehensive answer, uma resposta abrangente. A comprehensive text, um texto abrangente. Então, gente, é muito, muito importante estudar falsos cognatos e é muito divertido. Mais um exemplo, sympathetic. Sympathetic parece com simpático, não parece? Mas sympathetic quer dizer solidário. Se alguém diz assim, you are sympathetic, a pessoa está dizendo, você é solidário ou você é solidária. E sympathy parece com simpatia, mas não é simpatia, é solidariedade, ok? Terrific, you are terrific. A pessoa está dizendo, you are fantastic, você é fantástico. Terrific não é terrível, terrific é fantástico, maravilhoso. Ok, gente? Bom, são muitos falsos cognatos e durante o curso você vai estudar muitos e vai te ajudar bastante na compreensão de textos. Bom, eu acho que vocês vão gostar muito do curso Inglês Instrumental. E mesmo que você não tenha que fazer prova nenhuma, o Inglês Instrumental é um curso muito útil, porque ele é um curso
que vai fazer com que você leia muito melhor. Quem não sabe vai aprender e quem já leu um pouco vai melhorar a leitura. Ok, foi um prazer imenso estar com vocês. Obrigada pela atenção. Um beijo. Bye, bye.